Olá! O livro de Romanos, no capítulo 16, no início ao término, o apóstolo Paulo faz saudações aos irmãos que muito contribuíram e foram bênção na sua vida durante seu ministério. Um exemplo citado no texto é a irmã Febe, que foi a responsável por transportar a carta aos irmãos de Roma. E não somente isso, mas também ajudar muitos irmãos de sua época, inclusive a Paulo, que a chamou de auxiliadora da obra, por muitas vezes o socorrer em seu ministério. No contexto que estamos vivendo, com tantas dores e sofrimentos, não podemos nos confraternizar e ter contato, para evitarmos sermos contaminados com a enfermidade que tem ceifado muitas vidas em todo o mundo. Por isso, quero aqui saudar ao meu pai Vicente, a minha mãe Zaida, meus irmãos Lincoln, Luana, Levi, cunhados Bruno, Joyce, meus sobrinhos Lívia, o Isaac, que foi embora para o Rio com seus pais, aos meus tios, primos de Salvaterra e aqui de Belém, minha avó Joana lá na Sacramenta, enfim, todos vocês. No capítulo 13 de Hebreus, o autor expressa o amor fraternal de Deus através de vários assuntos. Um deles é a hospitalidade, que muitos, não sabendo, hospedaram até anjos. Nos dias atuais, como é difícil abrirmos a porta de nossas casas e recebermos uma visita. Antigamente as pessoas faziam surpresa, entravam sem ser apresentados, comiam do que tinha na mesa, sem se preocupar. E tinha aquela velha máxima, onde comem 5, comem 10. Mas com a inflação dos preços e o avanço tecnológico, e é preciso avisar com antecedência para ir à casa de alguém, não é? Tudo mudou ou foram as pessoas que mudaram? Com tantos acontecimentos na mídia ruins e negativos, é preciso muita oração para trazer esse avivamento dentro de nós novamente. É necessário entendermos que Deus é o responsável por nossas vidas e Ele faz do jeito dele. Um exemplo é Abraão e Sara, que hospedaram anjos em sua casa, sem o saberem, e esses mesmos anjos lhes fizeram promessa de um filho, que teve o nome de Isaac, porque Sara não acreditou, por isso o menino se chamou Filho do Riso. Os mesmos anjos se dirigiram a Sodoma e Gomorra para alertarem Ló da destruição da cidade. Porque não falamos de Sansão, Gideão, que receberam a visita desses anjos. Até mesmo Pedro, que foi solto por um anjo na prisão e nem se dava conta disso a princípio. Contudo, uma história bastante emblemática para mim foi o anjo indo falar com Cornélio, dizendo que suas esmolas e obras haviam subido diante de Deus. Muitas vezes não convidamos o Senhor para entrar em nossa vida. Preste atenção. Aqui o texto está falando de hospedagem, no literal, como Zaqueu, que subiu em cima de uma figueira brava, uma árvore de espécie africana, para ver Jesus, que ia passando na cidade de Jericó. Jesus olhou para ele e viu seu entusiasmo para vê-lo e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Porém, precisamos entender que para Deus entrar em nossa casa, Ele na maioria das vezes usa alguém. Quando entendermos ou estendermos a mão para alguém, é uma forma mínima de praticar a hospitalidade e a generosidade, pois já é um começo, a porta de entrada para as obras grandiosas de Deus em nossas vidas, que vem em forma de um amigo, um parente, um líder religioso, um vizinho que precisa de ajuda, um necessitado na rua, no ônibus, um colega de trabalho emprestando dinheiro ou pedindo para ficar no lugar dele por um dia, porque sua esposa vai ter filho, ou até mesmo pagar uma conta e a fila é grande e ia tomar muito tempo. De várias formas podemos ajudar nosso próximo, agregando valor em sua vida.